como vai seu coração? Como vai a sua pressão? Tá tudo bem? Olha, presta atenção, hein? Fica de olho. Porque o cardiologista, olha só, hein? Para você que está assistindo ao nosso programa, o cardiologista explica causas e tratamento da hipertensão. Uma doença cardiovascular que mata 400 mil pessoas anualmente, só no Brasil. Veja aí. Antes de conversar sobre o tema da nossa conversa aqui com o cardiologista Alcino Sá, eu vou compartilhar com você, telespectador, a minha experiência. Eu sempre fui atleta, sempre corri, sempre fiz academia de ginástica, sempre achei que eu era saudável, que eu não tinha problema nenhum. Aferindo a minha pressão um dia, foi detectado que ela estava alta, né? Estava acima dos 13, 14, né? Fiz de novo, mas não acreditei que, por ser um atleta, eu tivesse pressão alta. Pela segunda tentativa, estava lá, a minha pressão estava alta. Então, só para fazer um alerta para você, telespectador, para você fazer exames, aferir sua pressão, porque você pode estar saudável, você pode ser um atleta, mas a doença silenciosa, não é isso, doutor Alcino, que é a hipertensão, a pressão arterial alta, pode aparecer de repente. Doutor, o que é, na verdade, hipertensão? Pois é. Olha, a hipertensão é uma doença em que os níveis de pressão arterial eles estão acima de 14/9. Às vezes, em alguns pacientes que a gente considera de alto risco, níveis de pressão, por exemplo, de 13,5, a gente já pode considerar, por exemplo, hipertensão arterial. E isso leva a complicações no longo prazo, principalmente infarto, AVC, doenças renais com hemodiálise, insuficiência cardíaca, que é o coração crescido, cegueira. Então, a hipertensão é uma doença séria e que a gente precisa tratar o mais precocemente possível. Nas minhas pesquisas, antes de conversar com o Dr. Alcino, eu vi que o número de mortes, né, chega a 300 mil por ano, só aqui no Brasil. A gente está aqui do lado, aqui na nossa frente tem um cardiômetro que detecta as mortes, né, por pressão alta, e dá 172, e a gente está em junho ainda. Exatamente. O cardiômetro é um site da Sociedade Brasileira de Cardiologia que mostra minuto a minuto a ocorrência de morte cardiovascular no Brasil. No ano passado foram em torno de 400 mil mortes por doença cardiovascular. E uma das principais causas dessas mortes cardiovasculares é a hipertensão arterial. Mas ele realmente são dados alarmantes se a gente for levar em consideração, por exemplo, as mortes por Covid, né, ao longo desses 3 anos de pandemia, que deram em torno de 700 mil pessoas, né, só de doença cardiovascular são em torno de 400 mil. É muito número, né? Qual é a origem da hipertensão? Olha, tem várias causas, né? E a gente sempre diz, olha, existe uma base genética da hipertensão arterial. Geralmente quem tem pai, quem tem mãe hipertensos tende a desenvolver mais a hipertensão arterial. É uma doença de estilo de vida, por exemplo, obesidade, sedentarismo, consumo excessivo de sal, álcool. Isso leva ao aumento da pressão arterial. E é uma doença também etária. Então, a partir dos 30 anos de idade, a ocorrência da hipertensão ela começa a ser mais frequente, de tal forma que, por exemplo, 60% das pessoas acima de 60 anos de idade são hipertensas e até 80% das pessoas acima de 75 anos de idade são hipertensas. Eu estou chocado aqui mesmo com o cardiômetro. Quando a gente chegou, estava 172.126 mortes por doença cardiovascular. Agora já está em 172.133. Agora vai passar para 133. Para encerrar aqui a nossa conversa, porque o assunto aqui eu passaria a tarde toda, é extenso. O que o senhor tem a dizer sobre, no caso, hipertensão? Mudar o estilo de vida desde criança, né? A gente orientar nossos filhos a ter uma alimentação saudável, diminuir o sal da alimentação, tirar tudo que for dentro de uma lata ou dentro de um saco, a gente evitar, que é o produto industrializado. E, além disso, procurar o acompanhamento e o diagnóstico mais precoce, para que a gente possa, no futuro, sempre o objetivo é viver mais, com mais qualidade de vida e viver melhor. Então, tratar a hipertensão mais precocemente, um diagnóstico mais precoce e começar desde cedo com os hábitos alimentares e atividade física regular.
dizer mais uma vez para você, uma farmácia ou então numa unidade de pronto atendimento, você pode, né? Ou em casa também tem aparelhos que são validados, né, pela Anvisa e que você pode aferir a pressão arterial no braço, né, e que são confiáveis e que a gente pode ter um controle bom e dar uma informação para o médico, dizer, olha, eu estou medindo a pressão nesse aparelho na minha casa e a pressão deu alta. Deixa eu ver aqui o que pode estar acontecendo. Ótimo. Mais uma vez, muito obrigado, doutor. Eu agradeço. Espere o coração decidir. Olha, todo cuidado é pouco, viu? A gente tem que verdadeiramente se cuidar. Tem situações que acontecem na vida da gente que a gente nem imagina que a gente vivenciou e, de repente, quando você vai fazer um check-up, é que você fica a par das situações.